Você deverá iniciar a sua execução com o círculo mágico. Então, ao redor do seu dedo, você dará 1, 2 voltas e você removerá este arco do seu dedo. Então, você deverá ter um resultado assim. Nós vamos trabalhar ao redor deste círculo pineapples, todos múltiplos de 4 laçadas. Então, nós vamos primeiro travar o nosso círculo mágico. Então, aqui você vê que eu faço um ponto. Vou segurar direitinho. Nós vamos alargar esta alça, o que seria a altura de um ponto alto aproximadamente. Vamos laçar, passar a agulha ao redor do círculo, trazer a laçada para fora na mesma altura, o que conta pra gente como a segunda passada por termos já a primeira alça largada. Laçamos novamente, passamos novamente ao redor do círculo e trazemos para fora. Aqui nós temos o que seria a nossa terceira passada. Laçamos e a nossa última passada, a quarta, trazemos para fora. Laçamos novamente, passamos por dentro de todas as alças, laçamos e travamos o nosso ponto. Nós precisamos de intervalos de 2 correntes entre os pineapples. Fazemos 1, fazemos 2. Laçamos e começamos a fazer o pineapple de novo. Então, a primeira passada, laçada. A segunda passada, laçada. A terceira passada, laçada e a quarta passada. Laçamos, arrematamos todos os pontos da agulha e travamos o nosso pineapple. Mais uma vez, 1, 2 correntes de intercalamento. Laçamos e reiniciamos. Primeira passada, laçada. Segunda passada, laçada. Terceira passada, laçada e quarta passada. A próxima laçada passa por dentro de todos os pontos e com nova laçada travamos. Novamente, 2 correntes. Pessoal, nós precisamos ao redor do círculo mágico de 8 pineapples. Então, vamos tecê-los e já voltamos. Uma vez que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pineapples, sendo após do último 2 correntes, nós vamos localizar o primeiro pontinho do pineapple, vamos passar a agulha e com um ponto baixíssimo, nós vamos encerrar esta carreira. Eu vou alargar e veja só, nós temos este fio que faz parte do nosso círculo mágico propositalmente deixado à mostra, porque é com ele que nós vamos conseguir fechar o miolinho de forma que nós tenhamos o ajuste perfeito. Então, aqui a gente segura a nossa execução e puxa o fio para fora. Vamos trazê-lo para fora. Observe que o miolinho se fechou. E agora, nós podemos continuar a nossa execução. Todas as carreiras são iniciadas com pineapples. E agora, nesta carreira, onde nós temos 2 correntes de intercalamento, nós faremos 2 pineapples em cada um dos cordões de correntes. Então, aqui eu já vou alargar, vou laçar, eu vou passar por este intervalo aqui, porque este ponto está exatamente no ponto baixíssimo que nós utilizamos para encerrar a carreira anterior. Isto indica que nós estamos neste arco e não neste. Então, eu venho aqui atrás e eu puxo a laçada, ó. Conta a segunda, tá? Lembra que este ponto que nós alargamos conta como uma passada. Então, aqui a terceira passada e agora a quarta passada. Eu laço, puxo para fora, nova laçada eu travo. Como eu farei 2 pineapples em cada intercalamento, eu vou trabalhar somente uma corrente de intercalamento entre os pineapples desta carreira. Laço e vou para o próximo intervalo. Primeira passada, segunda passada, terceira e agora a quarta passada. Vou laçar, trago a laçada por todos os pontos, laço de novo e travo. Uma corrente só de intercalamento. Laço de novo e no mesmo intervalo.
primeira passada, segunda, terceira e agora a quarta. Vou laçar, trago por dentro de todos os pontos, laço e travo. Novamente, uma corrente. Novamente laço e vou para o próximo intervalo, aonde eu reinicio o processo de 4 passadas para formar o nosso pineapple. Minha gente, esta carreira é totalmente tecida desta forma. Vou fazer a minha e volto no final. Encerramos esta carreira com o ponto baixíssimo, passando pelo primeiro ponto do pineapple. E aqui encerramos. Minha gente, mais uma vez iniciamos a carreira com o ponto pineapple, trazendo deste espaço. Então, aqui eu vou alargar, eu vou laçar e eu venho buscar aqui atrás. Vou fazer a segunda passada, a terceira e agora a quarta. Lembrem-se que no início contamos uma passada a mais do início, pois temos a primeira alça largada. Vou aqui travar e observe, na carreira anterior nós fizemos cada pineapple intercalado por uma corrente. Então, nós nesta carreira faremos intercalamentos de 2 correntes. Então, eu faço aqui uma e 2. Eu laço, vou para o próximo intervalo e vou começar o meu pineapple. Segunda passada, terceira e aqui a quarta. Vou trazer todos os pontos aqui por fora e vou travar. Uma e 2 correntes. Eu laço. No próximo intervalo, faço o pineapple. Segunda passada, a terceira e agora a quarta. Vou passar por todos os pontos e vou travar. Uma e 2 correntes. Pessoal, nesta carreira, nós repetimos este processo. Aqui você já acompanha mais um pineapple tendo sido feito. Aqui travamos e uma e 2 correntes. Vou fazer todo este contorno e volto na próxima carreira. Pessoal, tendo tecido 3 carreiras do nosso ponto fantasia, nós temos aproximadamente uma circunferência de 20 centímetros. Eu preciso alcançar de 40 a 45 centímetros de circunferência para obter o tamanho desejado nesta execução. Eu continuarei tecendo os pineapples, sendo aonde eu tenho 2 correntes, eu trabalharei 2 pineapples intercalados por uma corrente, e quando eu tiver somente uma corrente de intercalamento, eu trabalharei um pineapple intercalado por 2 correntes. Então, é sempre o inverso. Tenho 2, se eu faço 2 pineapples, intercalo com uma corrente. Tenho uma corrente somente, eu faço um pineapple intercalado por 2 correntes. Perceberam? A escala de aumento sempre vai acontecer desta forma. E também lembrando que nós sempre iniciamos as carreiras com um pineapple, trazendo o ponto do intervalo que está atrás da agulha, como você está vendo agora. Olha lá, ó, aqui a minha última passada, eu já me perdi, deixa eu ver, 1, 2, 3, a minha última passada, ó, e aqui o pineapple feito. Então, toda a carreira se inicia desta forma. Tá joia? Vou aqui tecer toda a minha circunferência e ao alcançá-la, eu volto para continuarmos a execução juntas. Pessoal, aqui tendo tecido 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, eu já alcancei uma circunferência de 40 centímetros. Então, a variação pode acontecer aí com vocês, ou até mesmo você precisar de mais do que 40 centímetros, 42, 43 e assim sucessivamente. Bom, a partir de agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 1 e 2 correntes somente, laçarei e no intervalo à minha frente, eu farei 1
ponto alto, 2 pontos altos. Laço no próximo intervalo, 1 ponto alto e mais uma vez 2 pontos altos. E assim eu vou trabalhar nesta minha carreira até encontrar o cordão de correntes que nós fizemos inicialmente. Já já estou de volta. No último intervalo, você fará somente um ponto alto porque você tem o cordão de correntes inicial, então ele faz a vez do ponto alto. Você vai passar a agulha pela última corrente, puxar uma laçada e arrematar. Assim, você encerra esta carreira. Na continuidade, você fará 1, 2, 3 correntes, laçará, pulará um ponto de base e no próximo você fará o ponto alto. Fará uma corrente, laçará, pulará um ponto de base e no próximo ponto alto. Corrente, laçará, pulará um ponto e ponto alto. E assim sucessivamente ao redor desta nossa carreira. Farei a minha e volto ao final para continuar com vocês. Para encerrarmos esta carreira, nós laçamos e nós temos que fazer um ponto alto antes de chegarmos ao cordão de correntes. Pois bem, repare que eu deixo o ponto alto sem fechar, ficam 2 alças na agulha. Eu vou laçar e vou passar a minha agulha na segunda corrente das 3 que eu fiz inicialmente. Você deverá ter 1, 2, 3, 4 alças na sua agulha. Laço novamente e arremato todas as alças de uma vez só. Desta forma, nós temos uma saída de ponto aonde nós estamos exatamente sobre o ponto alto da carreira anterior. Perceberam? Neste momento, nós vamos fazer 2 correntes para iniciar a próxima carreira. Laçaremos e ao redor do intervalo eu faço um ponto alto. Laço. Sobre o ponto alto da carreira anterior, eu tenho que fazer um ponto alto. Laço novamente. No intervalo, ponto alto. Ou seja, nós vamos repetir o que nós temos nesta carreira aqui. A mesma quantidade de pontos dessa nós teremos nesta. Vamos lá então. Uma vez tendo chegado ao final desta carreira, nós vamos novamente trabalhar com os pineapples. Então a gente alarga, laça e neste ponto de base, então veja, vamos abrir aqui bem, olha aqui o ponto, ó. Então nesse pontinho nós vamos passar a agulha para fazermos as nossas próximas 3 passadas. Então aqui a terceira remontando 4. Vamos aqui fechar o pineapple, laçamos, pulamos um ponto de base e no próximo ponto, novamente fazemos o pineapple. Então, aqui você acompanha a minha terceira e agora a minha 4ª passada. Passo a laçada por todos os pontos e travo. Novamente, pulo um ponto de base e no próximo, um novo pineapple é feito. Minha gente, nesta carreira, nós trabalharemos o contorno todinho desta forma. Pessoal, tendo chego ao final desta carreira, nós temos o que é o nosso ponto completo. Uma carreira com 2 pontos altos em cada intervalo, uma carreira de um ponto alto e uma corrente, novamente uma carreira de pontos altos como esta daqui, e encerramos com uma carreira de pineapple sendo tecidos um ponto sim, um ponto não. Agora, a repetição se dá a partir daqui. Então, entre cada um dos pineapples, nós vamos fazer 2 pontos altos e voltaremos a esta carreira. Esta é a repetição. Depois esta carreira, depois mais uma vez de pontos altos, depois novamente de pineapple. Nós precisamos obter aqui, do centro da cabeça até a base, de 15 a
20 centímetros. Então, eu deixo aqui uma variação justamente para que nós possamos adaptar em relação ao tamanho do nosso ponto, que dará uma diferença em cada uma das carreiras, e até mesmo para adaptar também ao tamanho da cabecinha da criança. Pois bem, eu vou continuar aqui fazendo as minhas carreiras nesta alternância que eu mostrei para vocês, e assim que eu tiver alcançado o tamanho desejado, eu volto aqui para mostrar o resultado em carreiras e fazermos o acabamento juntas. Pessoal, eu estou a uma carreira de alcançar os meus 16, 17 centímetros. Então, assim, pode dar 16,5, 16,7 até 17 centímetros. Esta carreira, no caso, será a carreira de pineapples. Então, eu fiz aqui, veja só, uma continuidade do ponto fantasia, 2 continuidades do ponto fantasia, e eu estou entrando na terceira continuidade. Esse número pode variar aí com vocês, como nós já estamos falando desde o início da execução, mas nós vamos nos guiar pelo que eu tenho aqui a apresentar. Então, nós faremos da seguinte forma: nós sabemos que esta carreira é pineapples, ponto sim, ponto não. Então, eu farei assim, vou alargar e eu vou trabalhar aqui o meu primeiro pineapple. Então, aqui, primeira, segunda e terceira passada, pois a primeira ponta que nós alargamos conta como uma passada. Tenho o pineapple. Eu farei 1 e 2 correntes de intercalamento, como nós fizemos nesta nossa última carreira de aumentos de pineapple lá no início mesmo da execução. Vou laçar, pulo um ponto de base e no próximo vou fazer o pineapple. Então, segunda passada, terceira e agora a quarta passada. Vou aqui arrematar todos os pontos e travar 1 e 2 correntes de intercalamento. Pulo um ponto, mais uma vez o pineapple. Segunda passada, a terceira e agora a quarta. Mais uma vez, arrematando todos os pontos e travando. Perceberam? Então, esta nossa carreira se dará desta forma por completo. Uma vez tendo encerrado esta carreira, a nossa próxima carreira será também feita em pineapples, aonde nós trabalharemos da seguinte forma. O primeiro pineapple será feito pegando aqui por trás. Então, nós vamos alargar, vamos dar uma laçada e aqui por trás vamos trabalhar o que seria a segunda passada, a terceira e agora a quarta passada. Vou aqui travar o meu pineapple e eu farei 1 corrente de intercalamento, pois cada intervalo receberá 2 pineapples. Então, eu laço e aqui eu vou trabalhar o primeiro pineapple do intercalamento, a terceira passada e agora a quarta. Vamos aqui arrematar todos os pontos e travar 1 corrente de intercalamento, já vou trabalhar o próximo pineapple da sequência. Terceira passada e agora a quarta. Vamos aqui travar 1 corrente e agora eu vou para o próximo intervalo, fazendo o primeiro pineapple deste intervalo. A quarta passada, aqui vamos travar. Vamos alargar, então veja qual é o formato que nós vamos obter nesta carreira sendo tecida, desta forma por completo. Chegamos então à sua última carreira e nós vamos trabalhar da seguinte forma: faça 1 corrente, no intervalo você fará um ponto baixo, 1, 2 e 3 correntes, passará a agulha pela primeira, puxará uma laçada e arrematará, transformando as correntes em um ponto picô. No próximo intervalo, você fará ponto baixo. Então, você tem esta sequência de pontos a ser feita. Mais uma vez, você fará 1, 2 e 3 correntes, passará pela primeira, ponto baixíssimo, transformando em picô. No próximo intervalo,
ponto baixo. 1, 2 e 3 correntes, transforma em picô e no próximo intervalo, ponto baixo. Vamos trabalhar desta forma o contorno todo. E agora nós temos, então, a nossa peça totalmente tecida e pronta para usar. Bom, mas é o seguinte, minha gente, aqui eu vou deixar uma ideia para que você consiga deixar esta peça realmente com cara de conjunto com o sapatinho. Então, a ideia é a seguinte, você pegar o mesmo botão utilizado no fecho do seu sapatinho, você vai, aqui no caso, dobrar uma das barras, um lado, na verdade, desta bordinha aqui que nós fizemos, que é mais larguinha, e você vai costurar 2 ou 1 botãozinho, veja só, deixa eu dobrar mais, ó, a gente costura 1 ou 2 botõezinhos desta forma. E aí, vai ficar um lado dobradinho, o resto vai ter a aba e o seu sapatinho formando, então, o conjunto que realmente tem uma ligação em função. Além da cor, além do ponto, o próprio botãozinho que vai realmente deixar mais bonitinho. Tá bom, pessoal? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês façam esta peça e é claro que eu te convido a estar conosco na nossa próxima aula, que será quarta-feira que vem, às 14 horas. Eu te aguardo!